Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá a todos, meu nome é William de Paula, eu sou membro da Pastoral Bíblica da Paróquia Sagrada Família, da cidade de Ipatinga, e eu venho aqui em nome dessa pastoral para iniciarmos hoje o nosso estudo do livro dos Atos dos Apóstolos, que nós, por tantas vezes, nós fazemos nossos estudos, nossos estudos bíblicos também, presencialmente, e nesse tempo nós não podemos estarmos juntos para fazermos esse estudo, então estou aqui em nome da pastoral para juntos fazermos toda essa reflexão dessa palavra, desse livro, para mergulharmos nesse livro e deixar ele falar conosco. Então eu gravo de casa também, para que você assista aonde você puder pela internet esse estudo, né? Então, para começarmos a nosso estudo hoje, nesse encontro, vamos rezar pedindo a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas, sabe? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Gente, então nós vamos iniciar o nosso estudo do livro dos Atos dos Apóstolos. Nós vamos ter uma dinâmica diferente aqui pela internet, né, daquela que nós estamos acostumados presencialmente, mas espero que nós possamos ter essa oportunidade de fazer esse estudo e deixar que essa palavra tenha todos os significados em nossa vida, né? Então todo estudo ele tem, obviamente, o objetivo de nos levar a termos maior conhecimento, né? Esse conhecimento, a gente nunca vai deixar de crescer nele, de aprofundar, né? Eu não me proponho aqui a ser nenhum especialista, né? Mas me proponho a fazer uma leitura com você desse livro dos Atos dos Apóstolos por alguns pontos principais e buscar os significados dele para que nós possamos crescer, aprofundar no conhecimento da fé e ter a oportunidade de olhar novamente para toda essa experiência de fé dos primeiros apóstolos, né? Das primeiras comunidades, o testemunho que eles deram de Jesus no anúncio do Evangelho, que é também aquilo que nós fazemos, a continuidade desse apostolado, né, de Jesus em nossas comunidades no dia a dia. E por isso buscar os significados dessas palavras, de toda essa vivência de fé, de toda essa experiência de evangelização e de missão que eles tiveram na nossa própria vida, no nosso próprio trabalho pastoral, em tudo que nós fazemos, né? E todas as vezes que nós olhamos para a palavra, nós buscamos novas experiências com Jesus Cristo, porque a palavra é viva e é Ele quem fala por meio do Espírito, né, em toda a revelação, né, em toda a palavra de Deus aqui que nós vamos mergulhar agora. E vamos rezar com a palavra, a fim de cada encontro, vamos buscar os significados dessa palavra em nossa vida de uma forma especial e espero que Deus fale ao seu coração dessa forma também, né. Então nós vamos hoje fazer a parte 1. Nós vamos trabalhar em 4 partes esse estudo, e a parte 1 nós vamos ir do capítulo 1 ao 3. Se a gente for olhar na divisão do todo, essa é a parte que nós vamos estudar menos capítulos, mas porque nós temos assim oportunidades muito grandes de aprofundar em alguns momentos aí no início da igreja, né? Pentecostes e tudo o que aconteceu ali nas primeiras comunidades. Então nós vamos passar por esses pontos, né? Vamos fazer toda a introdução ao livro, a ascensão de Jesus, Pentecostes, as primeiras comunidades, o testemunho de Jesus que os apóstolos deram ali logo após Pentecostes. Então nós vamos ficar nesses pontos da palavra entre os capítulos 1 ao 3. Então nós vamos passar por esses capítulos e eu te peço, se você ainda não leu, após aqui o estudo, que você faça uma leitura desses capítulos, né? Eu tenho certeza que Deus vai falar com você de uma forma muito especial. Então nós vamos começar então nosso estudo, vamos falar então um pouco da introdução ao livro mesmo dos Atos dos Apóstolos. Ele foi escrito por São Lucas Evangelista, isso mesmo. São Lucas era
era médico, né, companheiro de São Paulo em suas viagens aí, em toda a sua missão. E esse livro ele retrata o nascimento da igreja, né? O nascimento e o crescimento da igreja ali, impulsionado pela força do Espírito Santo. A igreja que nascia ali com os primeiros apóstolos, né, enviados por Jesus, eles que viveram todo esse processo de discipulado com Jesus, né, ficaram com Jesus presencialmente durante 3 anos e foram enviados como apóstolos para anunciar o Evangelho, testemunhar Jesus, né, e deram início à igreja, né, foram conduzindo a igreja. Principalmente ali, e o livro está muito em cima do testemunho de São Pedro e São Paulo, né? 2 grandes dos apóstolos, né? Que nós vamos ver muito do protagonismo deles ali na missão, na evangelização, junto, logicamente, a todos os outros, né? Então, é dessa forma, né, que o livro tem um foco muito nos 2 apóstolos, né, e se olhar dessa forma, nós vamos ver o que nós podemos dividir o livro em 2 grandes blocos, né, o primeiro do capítulo 1 ao 12, que esses vão ser os dois primeiros encontros nossos, que tem muito foco na figura de Pedro, né, ali em todas as ações de Pedro, as pregações, né, tudo que Pedro conduziu de forma com maior destaque nesses primeiros 12 capítulos, né? Em especial, a igreja ali próxima à igreja em torno de Jerusalém, né? Então, e aí dos capítulos 13 ao 28, a gente vai ver a igreja além de Jerusalém. A igreja que sai, né? Essa igreja em saída por meio de São Paulo ali, que puxa essa saída da igreja. Logicamente, outros apóstolos também fazem essa saída, mas a gente vê bastante ali o protagonismo de São Paulo. Então, se a gente pode dividir em dois grandes blocos, né? E nós vamos dividir esses dois grandes blocos em 4 encontros aqui. Nós vamos ver muito a figura de São Pedro e São Paulo, né? Só que, obviamente, o livro não é focado nos apóstolos, né? Em São Pedro e São Paulo. O livro tem o protagonismo deles como instrumentos, mas no centro do livro está Jesus. Está o Evangelho, está todo o anúncio de Jesus, está o anúncio de toda a sua obra, de todas as suas palavras, da sua morte e ressurreição, né? E o testemunho por meio do Espírito Santo. É o Espírito que age por meio desses apóstolos e que continua as mesmas obras de Jesus. Isso é muito importante. O Espírito Santo continua as mesmas obras de Jesus no meio deles e no meio de nós nesses tempos, meus irmãos. Então é importante a gente olhar para isso, né? Então nós vamos entender o que aconteceu na história da igreja, na igreja primitiva, no início da igreja ali, por obra do Espírito Santo na vida desses apóstolos, né? Por isso chama Atos dos Apóstolos, né? E de toda a igreja, né? E assim nós vamos entender como esse Espírito Santo age em nossa vida, age em nossa igreja, age em nosso tempo da mesma forma, né? E é assim que nós vamos entender que o protagonismo do Espírito Santo na evangelização. O Papa Paulo VI disse certa vez que não há evangelização sem o Espírito Santo. E no livro dos Atos dos Apóstolos nós vamos ver isso de forma muito contundente, né? Então nós vamos mergulhar nisso. Vamos começar então o nosso primeiro tópico, a ascensão de Jesus, né? A ascensão de Jesus é essa ligação entre o Evangelho e o livro dos Atos dos Apóstolos, né? Onde assim se encontram os 2 livros, né? Ou seja, essa continuidade, o Evangelho de São Lucas, né? São Lucas escreve o Evangelho e, se a gente pode dizer assim, ele continua esse Evangelho no livro dos Atos dos Apóstolos como seu autor, né? Então a ascensão é o que liga o Evangelho ao livro dos Atos dos Apóstolos em si, né? Então eles se encontram ali, a mensagem de Jesus aos apóstolos, né? Naquele início ali, é para que eles fiquem
é que eles permaneçam ali em Jerusalém, né? Então a gente vê essa promessa, né, que Jesus faz para eles ficarem em Jerusalém, que viria a força do alto, né? Ou seja, Jesus reafirma a promessa que ele já havia feito. A gente vê isso em João 14, em outras oportunidades no Evangelho, Jesus prometendo o Espírito Santo, o Paráclito. Então pede que eles não se afastassem de Jerusalém, que eles ficassem ali, porque... E Jesus diz para eles, né? Porque descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins do mundo. Ou seja, aqui na região e em todos os outros lugares por onde a gente vai ver Paulo indo também com os demais apóstolos, né? Então, eles ficam ali em Jerusalém, eles não se afastam de Jerusalém para guardar o cumprimento da promessa, né? Jesus fala com eles, né? Que eles seriam batizados no Espírito Santo, que eles seriam revestidos da força do alto para ter a coragem que eles não estavam tendo. Gente, depois da morte e ressurreição de Jesus, eles ficaram escondidos. Eles talvez estavam com medo de ter a mesma sorte, né, que Jesus. Eles ali não sabiam como fazer, como anunciar o Evangelho, porque por eles mesmos eles não tinham essa força. E ali eles precisam da força do Espírito Santo para que, através deles, para que sejam instrumentos eficazes da palavra e do próprio Espírito, né? Então, quando a gente vê essa passagem que está aí na tela, né, esse trecho, esse versículo 8 do capítulo 1 do Atos dos Apóstolos, a gente vê, na verdade, que Jesus está revelando para os apóstolos a missão deles na condução da igreja. Na verdade, se a gente for olhar assim, alguns estudiosos dizem que aí está o motivo da existência dos apóstolos para Jesus. Ele revela o motivo da existência deles. E qual que é? Receber essa força do Espírito Santo e aí está, serem as testemunhas de Jesus em Jerusalém e até os confins do mundo. Era a missão deles de serem verdadeiros apóstolos de Jesus, está revelada aí. Então, eles permanecem ali, e aí que nós vamos ver a Pentecostes acontecer, na permanência deles ali no cenáculo, né? Então nós vamos ver que Pentecostes, o acontecimento de Pentecostes, que já era uma festa, né, do judaísmo, mas ele ganha um significado diferente ali com a vinda do Espírito Santo, né? Esses 50 dias após a Páscoa já era celebrado no judaísmo, mas tinha um sentido diferente e passa a ter um outro sentido, passa a ter um sentido mais profundo para os cristãos a partir daquele dia. E a gente vê, se a gente for olhar assim teologicamente, Pentecostes tem um contraponto com a Torre de Babel. Se a gente for olhar a passagem da Torre de Babel no Antigo Testamento, foi quando os homens tentaram construir uma torre para alcançar o céu, né? E ali a gente vê que acontece toda uma confusão, eles não se entendem, eles não conseguem se comunicar, eles não se entendem, eles não falam a mesma língua, e ali aquele empreendimento deles não tem sucesso. Se a gente for olhar no sentido espiritual, a tentativa do homem de tocar o céu, de chegar mais perto de Deus, né? Mas apenas na sua humanidade, apenas nas suas próprias forças. E em Pentecostes a gente vai ver que não é a tentativa do homem de tocar o céu, mas é o próprio Deus que primeiro se revela, que vem de encontro a nós por meio de Jesus, né? Deus se fez homem, habitou entre nós, e ali com sua morte e ressurreição, ele permanece entre nós, enviando o Espírito Santo. Ele fica conosco, mandando o Espírito Santo para estar conosco, para continuar as suas obras, como eu disse no início. Então já não é mais a tentativa do homem sozinho de tocar o céu, mas é o próprio céu que desce para tocar o homem e cria essa ligação com Deus, cria essa experiência do homem com Deus. O Espírito Santo é esse canal que liga, que é presente, que fica, que age, que é uma pessoa que continua junto
com toda a humanidade, com todos nós. Então nós vamos ver esse ponto importante, né? Então, quando Jesus ele volta ao céu, a ascensão de Jesus, né? Ele vai aos céus, ele, por meio da sua morte e ressurreição, ele nos devolve o acesso à salvação que estava fechado desde o pecado original. Então Jesus reabre as portas do céu para nós. Ele nos dá a condição novamente de sermos salvos, de entrarmos no céu. Ele dá a condição à humanidade, ele reabre as portas do céu que estavam fechadas para a humanidade. Ele devolve esse acesso à salvação. Então, se ele reabre as portas do céu para entrar, ao mesmo tempo ele abre essa porta do céu para que o Espírito Santo possa nos tocar. Não mais como no Antigo Testamento, onde nós vemos que o Espírito Santo era dado por Deus a alguns escolhidos, aos profetas, ou alguns escolhidos ou designados para a missão, para algumas missões especiais. Ele era dado o Espírito Santo bem de forma pessoal para alguns escolhidos. Mas Jesus, quando ele reabre o acesso à salvação, quando ele nos dá o Espírito Santo, ele nos dá a oportunidade de sermos salvos, mas a oportunidade de cada um de nós pedirmos e experimentarmos essa força do alto no Espírito Santo, vivemos esse batismo no Espírito Santo nas nossas próprias vidas como dom gratuito, não mais para alguns escolhidos, mas para todos aqueles que se submeterem e desejarem. E foi isso que os apóstolos fizeram, né? E se a gente for olhar toda a experiência deles ali no cenáculo, né? Nós vamos ver que em Atos 1:14 vai dizer que todos unânimes eram assíduos na oração. Todos eram assíduos na oração ali e eles ficaram, gente, 8 dias no cenáculo, 8 dias em oração, 8 dias se esvaziando de si mesmos e se enchendo de Deus, deixando cair os seus medos, deixando cair a sua autossuficiência, porque sozinhos eles não conseguiam fazer nada. Eles tinham uma experiência de conhecimento com Jesus, viram os milagres, viram tudo acontecer. Jesus ensinou pessoalmente muitas coisas, mas eles não se sentiam com coragem para viver um apostolado deles. Mas eles ficaram em oração, eles foram obedientes ao pedido de Jesus para ficar ali, não se afastar de Jerusalém. Então eles ficaram 8 dias em oração, junto ali, eram 11 apóstolos, né? A gente sabe que ainda não havia acontecido, logo depois vai acontecer a eleição de Matias, Judas que não estava mais com eles, que havia se matado, né, por toda aquela situação de traição. Então eram os 11 apóstolos, algumas mulheres, Maria, mãe de Jesus, e alguns parentes de Jesus, assim, né, diz a palavra, que estavam ali. Então aqui, gente, está a chave para a vivência de Pentecostes, a espera em oração. Quem não espera não recebe. Quem não espera Pentecostes não recebe, não vê a graça do Espírito Santo, ela passa por ele. É como uma visita. Quem não espera uma visita não abre a porta. Quem não espera uma visita, ele não tem a capacidade de entender que a visita está ali, né? Muitas vezes, nem escuta a visita chamar. E muitas vezes é assim com o Espírito Santo em nossas vidas. Ele vem nos visitar, nos chama, e como nós não estamos esperando, nós não abrimos a porta. E ali os discípulos estavam naquele cenáculo para abrir a porta ao Espírito Santo. Por isso que acontece Pentecostes. Estavam unânimes em oração ali. Esse é o caminho para Pentecostes. E aí é interessante a gente ver em todas as imagens, ícones, imagens que aparecem, essa representação do cenáculo, a gente vê Maria ali tendo uma figura central nessas imagens. Porque Maria tem um destaque como mãe de Jesus, a mãe que tudo escutava, a mãe que tudo compreendia, a mãe que encorajava, né? A mãe que guardava no coração tudo. E imagino, né? Há uma reflexão de São João Paulo II que ele diz que naquele momento na cruz, quando ele diante de João, né? Maria e João aos pés da cruz, o discípulo amado, ele fala para João, né? Eis aí a tua mãe, e para Maria, eis aí o teu filho, né? São João Paulo II diz que ali Jesus entrega
a João, na figura de João, ele entrega a maternidade de Maria, ele compartilha a maternidade de Maria como mãe de todos nós, como nossa mãe. E ele fala para João: eis aí tua mãe, para que nós, como humanidade, né, possamos recebê-la como nossa mãe. Então, ali Maria é a mãe de todos. Maria já não é só a mãe de Jesus, mas é a mãe de todos os apóstolos ali, todos ali reunidos naquele cenáculo. Então ela tem esse papel, esse protagonismo também ali no início da igreja, né? Então venerar a mãe de Jesus na igreja significa que a gente pode aprender com ela a ser uma comunidade que reza, uma comunidade fiel, uma comunidade que escuta, uma comunidade que espera, uma comunidade que encoraja. Então Maria tem esse papel essencial ali no cenáculo, né? O cenáculo com Maria e todos os apóstolos. Gente, e aí a gente vai ver, então, efetivamente Pentecostes, né? Atos 2, 2-3, vai narrar, resumindo aí nesses versículos 2 a 4, né? O que foi Pentecostes, né? A palavra diz que, de repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E aí ficaram todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, ali, a manifestação do Espírito Santo foi uma manifestação extraordinária. Extraordinária porque os sinais foram visíveis, porque a manifestação dos dons e carismas do Espírito Santo, que São Paulo vai falar em 1 Coríntios 12, foi efetiva, foi real na vida daqueles apóstolos. Eles viveram uma experiência do batismo no Espírito Santo, aquele batismo que Jesus fala com João lá no Evangelho de Lucas mesmo, né, que é o autor do Atos dos Apóstolos, que ele vai falar que João, eu batizo você com água, mas virá outro que batizará no Espírito Santo. E aí vem o batismo de Jesus, ele diz eis o Cordeiro de Deus, e aí o céu se abre, o Espírito Santo vem sobre Jesus como uma pomba, né? Então a gente vê todos esses sinais acontecendo efetivamente, de forma real, ali em Pentecostes. Sinais que nunca abandonaram a igreja, por sinal, nunca abandonaram a igreja e continuam a acontecer em nossos tempos. Então a gente vê essa manifestação extraordinária, e é isso, essa experiência que leva aqueles apóstolos a entenderem tudo, a entenderem no coração aquilo que Jesus havia lhes ensinado. Por mais que eles tinham conhecimento, a experiência, a vivência, a Pentecostes vem selar no coração deles tudo que eles viveram. Então, Pentecostes ultrapassa, como eu falei no início, aquela ruptura que representa, né, Babel, né, e traz toda a ruptura, toda a confusão dos corações que foi ali Babel. O Espírito Santo nos abre as fronteiras, né? Toda aquela confusão, aquela ruptura que estava ali, o Espírito Santo faz o contrário. Ele abre as fronteiras do coração, ele abre as possibilidades da evangelização e da missão para aqueles homens, abre as possibilidades das limitações pessoais que eles tinham também. Eram todos homens simples, pescadores, eram um era cobrador de impostos, outro, né? E cada um tinha ali a sua atividade, como cada um de nós temos, mas o Espírito Santo os abre a possibilidade de irem além de si mesmos. Então nós vamos vendo que o Espírito Santo dá a coragem, a sabedoria, a autoridade, né? A autoridade a Pedro, aquele pescador ignorante, para falar em nome de Jesus, para falar por Jesus, para falar de Jesus, para falar pela ação do Espírito Santo. E aí a gente vê, cheio do Espírito Santo, a gente vê ali a primeira pregação, né? A primeira pregação que Pedro realiza logo após Pentecostes, né? Ele fala com aqueles homens, as pessoas começaram a chegar, né? Eles saíram. Gente, a primeira coisa que aconteceu em Pentecostes foi
a saída dos discípulos ali, dos discípulos apóstolos que estavam trancados ali no cenáculo, eles saem, as portas se abrem e eles vão para fora daquele lugar e vão testemunhar a experiência que viveram. Aqui está um aspecto importante da nossa fé, né? A nossa fé não é fechada em nós mesmos, mas à medida em que nós vivemos, nós vamos para fora de nós mesmos testemunhar aqueles que não viveram. Isso é missão. Missão é quando a gente sai do nosso lugar, vai onde o outro está, onde o outro que ainda não viveu, levar a experiência a ele também. A evangelização, a gente atrai as pessoas, né? E a missão, a gente pressupõe, nós saímos do nosso lugar, assim diz a igreja, né? Quando ela fala de missão para nós. Então, ali no capítulo 2, a partir do versículo 14, nós vamos ver o discurso de Pedro, cheio do Espírito Santo. Pedro, aquele homem ignorante, aquele pescador, ele começa a anunciar o que eles estavam vivendo. Aquelas pessoas falam, essas pessoas estão bêbadas, essas pessoas estão loucos, né? E Pedro começa a falar com ele, olha, vocês pensam que nós estamos bêbados? Não, nós estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos cheios dessa graça, né? Ele começa a anunciar aquilo que o profeta Joel havia dito, né? Acontecerá nos últimos dias, né? Que derramarei o meu Espírito sobre todo ser vivo, profetizarão, vossos filhos e filhas, né? Os vossos jovens terão visões, anciãos sonharão. Então ele retoma essa palavra de Joel 3, aí 1 a 5, prega essa palavra e testemunha. Ele testemunha ele testemunha a ressurreição de Jesus. Ele fala que Jesus está vivo e é ele que mandou o Espírito Santo, que ele cumpriu a promessa, que eles estavam cheios do Espírito Santo, e ele começa a falar de Jesus, ele faz uma pregação, como é a pregação querigmática, né? O querigma, que anuncia Jesus por completo, né? Que anuncia Jesus ali, todo o amor de Deus manifestado em nossa vida, cumprindo a sua promessa, todo o amor de Deus manifestado em mandar Jesus. Ele fala aquele Jesus que vocês crucificaram, aquele Jesus que foi à cruz, que deu a vida por nós, que deu o seu sangue, mas sobretudo Jesus que ressuscitou, que subiu aos céus e cumpriu a promessa de mandar o Espírito Santo. E é esse Espírito que estava agindo, e ele fala, e Pedro faz essa pregação cheio do Espírito Santo, e ali a palavra diz que se converteram 3.000 pessoas naquele discurso de São Pedro. Não converteu simplesmente porque São Pedro foi simplesmente convincente só por ele, mas pela ação do Espírito Santo. Pedro foi um instrumento para proclamar essa palavra, gente. Pedro foi um instrumento para proclamar essa palavra a todos ali. Pedro faz uma ligação do Antigo Testamento com toda a nova igreja que surgia ao proclamar essa palavra, e o Espírito Santo fala e age por meio dele e, sobretudo, toca no coração daquelas pessoas que o escutam. E ali aquelas pessoas se convertem, né? Então é isso que acontece, né? A consequência de Pentecostes a gente vê testemunhada na primeira pregação de São Pedro, né? Santo Irineu, importante santo da história da igreja, diz certa vez assim: onde está a igreja, ali está o Espírito de Deus. E onde está o Espírito de Deus, ali estão a igreja e todas as graças, e o Espírito é a verdade. Afastar-se da igreja significa rejeitar o Espírito e, por conseguinte, excluir-se da vida. Então, enquanto a gente está junto com a igreja são todos aqueles homens que estão ali, nós estamos próximos do Espírito Santo. E naquele dia, 3.000 pessoas decidiram estar com a igreja, estar com o Espírito Santo. E assim começam as primeiras comunidades. Assim começa a história das primeiras comunidades e o anúncio do evangelho que é feito por aqueles apóstolos ali, né? Então a gente vai ver toda
todo esse nascer da igreja ali com eles, né? Então a gente vai ver alguns caminhos que revelam a partir desse momento aqui, a partir principalmente do capítulo, do finalzinho do capítulo 2, né? Do versículo 42 aí, nós vamos ver esse trecho aí, capítulo 2, 42 a 47, como eram as primeiras comunidades. Então vai mostrar como eram as primeiras comunidades aí. Olha só, diz assim, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na vida em comunidade, na fração do pão e nas orações. O temor se apoderava de todos, e eram numerosos os prodígios e sinais feitos pelos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e distribuíam todo o dinheiro entre todos, né? Distribuíam dinheiro entre todos, conforme cada um precisava. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo e partiam o pão em suas casas, tomando as refeições com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e gozavam de estima de todo o povo, e a cada dia o Senhor ia juntando à comunidade os que seriam salvos. Então, Atos dos Apóstolos nos dá toda essa dinâmica de como eram as primeiras comunidades. Nós vamos ter essa oportunidade de ver tudo isso. Então, vejam bem, eles cultivavam o ensinamento que receberam e passavam para os outros. Eles eram firmes na doutrina, quer dizer que eles não estavam para ondas de doutrina. E aquele tempo, não diferente de hoje, tinham muitas possibilidades. Cada um queria interpretar o cristianismo de uma forma diferente. Ah, não, acho que Jesus foi isso, Jesus não foi aquilo. Eu acho que Jesus, né, é o Filho de Deus, não é o Filho de Deus. Então surgiram várias correntes de doutrina de pessoas querendo interpretar, mas eles ficavam firmes na doutrina, né? Na vida em comunidade, a gente vê outro aspecto importante, né? O Espírito Santo age na comunidade, na vida, eles estavam juntos ali em comunidades, né? Então, não é sozinho que nós vivemos a fé, nós vivemos a fé na comunidade, na família, com os outros, né? Não é fechando em nós mesmos que nós vivemos. E aí outro aspecto importante que a palavra mostra, que eles colocavam os bens em comum, né? Dividiam tudo entre todos, né? Os mais ricos distribuíam com os mais pobres, né? Era uma verdadeira partilha. A expressão da caridade é o maior testemunho de que eles amavam, de que eles tinham o Espírito Santo. A caridade é o maior dos dons de São Paulo, né? Então expressa que eles tinham o Espírito Santo. Faziam tudo com verdadeira alegria. E aí fala, né, que o temor, né, o temor não é no sentido de ter medo de Deus, mas que eles submetiam tudo a Deus, tudo que eles faziam submetiam a Deus, né? Tinham comunhão em espírito. Então, por terem comunhão entre eles em espírito, aconteciam os milagres e prodígios. Muitas vezes nós não acolhemos o Espírito Santo, ou até acolhemos e não acontecem sinais e prodígios para o nosso meio, porque nós não temos unidade. Não temos unidade primeiro ao próprio Espírito e unidade uns com os outros. Aqueles que não têm unidade, o Espírito Santo não age, o Espírito Santo age na unidade. Então nós vemos toda essa dinâmica acontecendo com eles ali. O testemunho deles era grande, né? Então os milagres acompanhavam, né, os apóstolos. Então a gente vai ver a partir do capítulo 3 aí em especial, que os milagres eram testemunhados, acompanhavam os apóstolos e confirmavam o testemunho deles. Nós vamos ver aí a cura do coxo no templo, né? Quando Pedro ali, quando ele está ali, ele vai ao templo, né? E ali aquele homem pede dinheiro para ele fala que o que tem, né? Que ele levante, né? Que seja curado em nome de Jesus. Aquele homem é curado. A gente vai ver Pedro pregando aos israelitas, fazendo mais uma pregação, mais um discurso aí no capítulo 3, né? Cheio do Espírito Santo. Gente, Pedro era aquele simples pescador lá do lago de Genezaré. Lucas 5 a gente vai ver o chamado de Pedro com um detalhe maior, né?
aquele pescador ignorante, né? Era um judeu praticante, né? Um judeu que acreditava, né? Muito impulsivo, né? E ao mesmo tempo ingênuo, medroso, né? Mas honesto. A gente vê a honestidade de Pedro, né? Quando ele nega e ele se arrepende, o arrependimento dele das negações de Jesus, né? Lá em Mateus 26 vai mostrar muito isso. E é esse Pedro que é chamado aí para águas profundas, e o Espírito Santo usa de Pedro, usa dessa pessoa que ele é, para fazer dele um grande apóstolo, o primeiro papa, o primeiro líder da igreja, né, para liderar os apóstolos. Então é isso que a gente vê, os milagres que estão feitos ali, que são vistos por meio dos apóstolos, tendo os apóstolos como instrumentos, eles dão essa dimensão dos carismas que manifestavam na igreja primitiva, né? Essa dimensão carismática da igreja que cresce, que ia crescendo a cada dia com aqueles que iam abraçando a fé. Então nós vamos ver isso muito forte ali nas primeiras comunidades. Então nesses 3 primeiros capítulos, gente, nós vamos encerrando por aqui nós já vamos caminhando para encerrar o nosso primeiro encontro aqui. Nesses 3 primeiros capítulos nós vemos isso de forma muito especial, né? Jesus se manifestando vivo, né, entre os discípulos aí, e aí nós já podemos tomar algumas lições para nossas vidas, né? Ao passo que nós vimos, né, no livro dos Atos dos Apóstolos, toda essa manifestação de Jesus, nós podemos trazer para a nossa própria vida hoje, nesse tempo. Jesus se manifesta vivo entre nós. Ele se manifesta vivo entre nós por meio do Espírito Santo. Jesus não nos abandonou. Nós não seguimos um Deus que abandonou seus filhos, mas um Deus que nos olha, que caminha conosco por meio do Espírito Santo. Ele continua a manifestar entre nós, mesmo que talvez nós sejamos distantes. Muitas vezes as nossas distâncias que não deixam que nós percebamos essa presença de Jesus por meio do Espírito Santo. Muitas vezes nós estamos distantes, nós estamos com a visão limitada, né, para enxergar, mas ele continua a se manifestar entre nós. E aí a gente vê que quando Jesus, da mesma forma que Jesus encoraja os discípulos a não se afastarem de Jerusalém, ele fala para nós, as nossas vidas hoje também, nos chama a não desistir do nosso caminho, a não voltar atrás. Talvez entre você, alguns que estão assistindo aqui agora, toda essa reflexão, esse estudo, talvez que trabalham na igreja, quantas vezes já tiveram vontade de desistir? Muitas vezes nós olhamos para o homem, nós olhamos para os espinhos das outras pessoas e nós não olhamos para a cruz, para Jesus. E aí nós que temos vontade de desistir. E aí ele fala, não se afaste de Jerusalém. Né? E muitas vezes nós nos afastamos da oportunidade de acolher o Espírito Santo, de acolher a graça que ele tem para nos encorajar aí na missão. Muitas vezes nós somos, na nossa vida, como os discípulos de Emaús, né? Os discípulos de Emaús, eles, quando Jesus morre e ressuscita, eles estão indo embora, eles estão voltando para a vida velha deles, estão voltando para Emaús, um povoadozinho distante de Jerusalém. Jesus vai no meio do caminho, encontra com eles, e com muito custo, só quando chegaram em casa, que eles perceberam que era Jesus. E aí o que eles fazem? Eles dão meia volta e voltam para Jerusalém para continuar com os apóstolos, né? Então, Jesus nos chama a não desistir no caminho, a dar meia volta. Se a gente pensou em voltar para a vida velha, voltar para a nossa casinha, voltar para o nosso tempo, né? Ele nos chama a retornar, a estar de volta. E aí, gente, sair do nosso comodismo, né? Sair do nosso mundinho, nos chama a estar de volta. E a gente vai ver que o chamado daqueles discípulos, né, que são enviados como apóstolos, se completa com a força do Espírito Santo. O nosso chamado se completa com o Espírito Santo. Muitas vezes passamos anos trabalhando, passamos anos fazendo muita coisa, temos muito conhecimento, né? Temos conhecimento para dar um estudo desse e com muito mais profundidade, né? E só que muitas vezes nós nos abrimos ao Espírito Santo. Nós podemos ter o conhecimento, nós podemos ter a experiência, nós podemos ter anos de caminhada,
Mas se dia a dia eu não deixo que o Espírito Santo ressignifique essa minha caminhada, nós não vamos ter condições de continuar nela por nossas próprias forças. E aí nós vamos ver, né? Nós somos encorajados a anunciar a palavra, a testemunhar a palavra, a viver esse amor. E assim como Pedro, gente, nós somos encorajados a viver essa palavra. Vejam, Pedro era um medroso. Talvez muitos de nós somos medrosos para muitas coisas, para fazer muitas coisas. E nos chamados que nós temos na nossa vida pastoral, nos movimentos que nós somos chamados, no serviço que nós somos chamados em nossa comunidade, no serviço à evangelização, na missão que nós somos chamados. E aí, como Pedro, ele é encorajado a viver o amor, a testemunhar a experiência que viveu. Gente, a coragem que dá num discípulo é de testemunhar aquilo que viveu. É essa coragem que nós temos para estar aqui nesse momento, fazendo esse estudo, é testemunhar o que eu vivi. É isso que nos encoraja, não são somente nossas capacidades humanas. É claro que Deus usa das nossas capacidades humanas, dos nossos dons, dos nossos talentos, mas o Espírito potencializa tudo isso e é Ele que faz a obra, né? Então a gente vê isso, gente. E como último ponto, nós podemos trazer para a nossa vida pessoal a unidade a Jesus pela ação do Espírito Santo que Pentecostes traz. Essa unidade que nós precisamos em nossas comunidades, em nossas famílias, em nossas vidas pessoais. É bom lembrar que unidade não é uniformidade. As nossas comunidades, nós precisamos ter unidade, não necessariamente nós vamos ter uniformidade, né? Muitas pessoas querem que todos sejam iguais, né? Pensem da mesma forma, ajam da mesma forma, isso é uniformidade. É nas diferenças que as comunidades se formam, né? Nas diferenças de opiniões, nas diferentes opiniões, visões, porque cada um tem uma história de vida, cada um tem um caminho, cada um chegou ali de um jeito, e é isso que nós nos completamos em comunidade dessa forma. O Espírito Santo, quando nós nos unimos ao coração de Deus pela ação do Espírito Santo, nós temos a capacidade de unir-nos uns aos outros. As grandes divisões entre pessoas nascem dos corações que não estão unidos ao coração de Deus. Então essa unidade que Pentecostes nos leva a viver, para nós progredirmos na nossa fé, progredirmos no nosso caminho e nos abrirmos a algo mais, a irmos a águas mais profundas. Então é isso que eu queria trazer para vocês no nosso primeiro encontro, e nós vamos continuar, né, na próxima semana com um novo encontro e seguir nos próximos capítulos. E eu espero que você tenha vivido de forma muito especial essa nossa conversa e que você possa ler esses 3 primeiros capítulos e deixar Deus falar com você. Hoje podemos dizer uma leitura guiada aqui, né, deles, mas que você possa mergulhar em todos os detalhes e que Deus fale com você por meio dessa palavra. E vamos consagrar então a Nossa Senhora toda essa leitura e esse estudo que você vai fazer, encerrando aqui a nossa primeira parte do estudo do livro dos Atos dos Apóstolos. Vamos rezar? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus te abençoe, eu te espero na próxima.